Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do quadro Vozes. Eu sou a Priscila Almeida e ao lado da querida Adriana Oliveira conduzimos o podcast Trocas Preciosas. O quadro Vozes surgiu de uma aspiração genuína de ampliar o espaço para que mais vozes possam ser ouvidas, mais reflexões sejam oferecidas e exponenciar possibilidades de trocas. No episódio de hoje, contamos com a condução da querida parceira Maria Stose, que aprofundou um pouco mais nos conceitos e entendimentos sobre saúde integrativa. Para conhecer o trabalho da Maria Stose, convidamos a navegar em sua rede social @Maria Stose. Maria entrevistou desta vez a profissional Andréia Sala, compondo o episódio Saúde Integrativa e Cuidado Humanizado. Andréia é fisioterapeuta e especialista em terapia intensiva. Desde 2007 atua na área da UTI do Hospital Alemão Oswaldo Cruz como coordenadora da equipe de fisioterapia. Também é especialista em fisiologia do exercício, administração hospitalar, em economia e avaliação de tecnologia em saúde, além do mestrado em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina da USP. Em 2005, começou a estudar e praticar yoga, tornou-se instrutora vegetariana e adotou esta filosofia de vida. Em 2013, após uma visita à Cleveland Clinic, despertou o desejo em unir seus conhecimentos acadêmicos com os milenares do yoga e iniciou a jornada de implementar no hospital em que atua, o Hospital Oswaldo Cruz, a formação em saúde integrativa. Andréia tem como propósito de vida cuidar do ser humano em todas as suas dimensões. Desfrutem dessa conversa deliciosa que a Maria e a Andréia tiveram e, por fim, para finalizar a minha introdução, convido vocês a acessar o site www.trocaspreciosas.com para se atualizarem sobre as iniciativas do Trocas Preciosas. Agora deixo-os em ótima companhia. Obrigada! Nossa convidada de hoje é fisioterapeuta, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora da equipe de fisioterapia da UTI do Hospital Oswaldo Cruz, instrutora de yoga. Sua trajetória une ciência e práticas integrativas com o propósito de cuidar do ser humano em todas as suas dimensões. Andréia, é um prazer ter você aqui conosco neste quadro Vozes do Trocas Preciosas. Obrigada, Maria. Agradeço aí a possibilidade de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho hoje sobre um assunto que eu considero de extrema relevância para esse cenário, né, que a gente vem vivendo hoje em dia, não só na saúde, mas esse cenário global em que a gente se encontra. Verdade, né? Eu acho que quanto mais a gente falar de saúde integrativa, mais a gente vai ampliando esse olhar para essa perspectiva, né? Então vamos lá. A saúde integrativa tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões sobre promoção de saúde e qualidade de vida, mas ainda é um conceito muito amplo para muitas pessoas. Na sua visão, como podemos compreender a saúde integrativa e quais são suas principais aplicações na prática clínica e no cuidado com o paciente? Como a gente estava conversando agora no início, né? Então, a saúde integrativa, ela é, antes de tudo, uma mudança de olhar. Quando eu disse desse mundo, desse olhar global, na verdade é porque a saúde integrativa, ela vai muito além do que a gente conhece, dos cuidados de saúde convencionais. Então, a saúde integrativa, ela vem para ressignificar o cuidado em três principais dimensões. O cuidado a si, que é através das práticas de autocuidado, que é o que a saúde integrativa fortemente trabalha, empoderando o indivíduo para ele ser o protagonista da sua cura. O cuidado ao outro,
através das práticas compartilhadas e também traz um olhar de cuidado ao planeta, através das práticas sustentáveis, encarando que a saúde ela tem que ser vista como uma saúde única, ou seja, a saúde do ser humano, a saúde do vegetal e a saúde do animal, elas estão intrinsecamente ligadas. Então, quando, por exemplo, a natureza adoece, como a gente está presenciando agora, todas essas destruições que a gente causou, isso gera um impacto grande na saúde, tanto do ser humano, haja visto o número crescente de doenças crônicas, como também na saúde animal. E a questão da saúde animal, por exemplo, o uso exagerado de antibióticos aí na criação dos gados leva a uma resistência bacteriana muito elevada, que daí o ser humano, quando ele vai utilizar aquele antibiótico, já surgiram as superbactérias e não responde. Então, a saúde integrativa ela veio trazendo esse olhar, e dentro das instituições de saúde, é, as comissões de infecção hospitalares já começaram também a trabalhar um pouco com esse conceito de saúde única, e a gente tem visto, daí não só em instituições de saúde, mas no geral, a questão do ESG, onde também há uma grande valorização daquelas empresas que têm práticas sustentáveis, né? Então, as pessoas até costumam divulgar as práticas sustentáveis que elas fazem para conseguir alcançar um público que é mais conectado, que tem mais esse olhar. Mas, assim, uma coisa bem importante, olha, que a gente olha para a saúde integrativa, além de todos esses conceitos, é o reforço de que ela veio para somar os conhecimentos ancestrais com os conhecimentos adquiridos aí pela ciência, pela tecnologia, com toda essa evolução. Então, por isso que a gente diz que ela é complementar e integrativa. Então, ela não vem para substituir os cuidados convencionais. Então, dentro de uma instituição de saúde, por exemplo, tem crescido muito a aplicação da saúde integrativa dentro da oncologia, que tem até guidelines publicados pela ASCO, trazendo a questão da oncologia integrativa, que é onde acabou se surgindo o maior número de evidências e também onde se tem aquele olhar mais, digamos assim, humanizado em relação à pessoa, porque o grau de sofrimento envolvido numa pessoa que tem uma patologia oncológica, ela é muito grande, né? Então, eu acho que uma das grandes aplicações seria essa, e também relacionado à saúde mental, que a gente presenciou, principalmente depois da pandemia aí que a gente viveu, um adoecimento da mente das pessoas muito grande, né, Maria? Então, a saúde integrativa, ela vem justamente, é, acho que ancorada principalmente nesses dois pilares aí. Foi uma grande contribuição na época da pandemia. E podemos dizer então que é uma busca de compreender todos os fenômenos que estão relacionados ao viver, né? A nossa vida no planeta. Então, é assim, essa deixar de separar o ser humano do planeta, né? Da ecologia, de uma forma geral. Então, eu acho que esse resgate que você falou, trazendo a saúde, a ancestralidade, os conhecimentos da medicina ancestral, né? Para complementar todo esse conhecimento novo da ciência. Exatamente, é a Então, gente resgatar aquilo que a gente foi perdendo, né, com toda essas revoluções que aconteceram, a Revolução Industrial, Revolução Tecnológica. Então, o ser humano agora precisa realmente resgatar
essas Sim, ligações, né, que ele se nunca deveria ter reconectar, né? perdido. Reconectar, Verdade, né? essa é a Se palavra. reconectar, porque a gente foi para um caminho, né, de uma evolução industrial, de uma evolução, de uma globalização, mas fomos perdendo essas raízes, né? Então, Andréia, o que despertou em você o desejo de implementar a saúde integrativa em um hospital de alta complexidade e desenvolver uma especialização voltada para a formação profissional em saúde integrativa? E quais foram os maiores desafios nessa trajetória? Então, na verdade, tudo começou com uma pequena coincidência aí, né? Então, eu fiz minha formação na área de terapia intensiva, depois que eu terminei a faculdade de fisioterapia, fiz algumas especializações dentro da área hospitalar e fui convidada por uma amiga para ir fazer uma aula de yoga. E eu fui, me identifiquei, comecei a estudar o yoga, fiz o curso de formação para instrutora e segui praticando aí desde 2005. E quando foi em 2012, 2013, surgiu um convite na instituição para a gente ir para um congresso fora do país, lá em Cleveland, e a gente conseguiu fazer uma visita na Cleveland Clinic. E nessa época, os cuidados paliativos aqui no Brasil estavam iniciando ainda, então não era todo local que tinha equipes, que tinha esse conhecimento, e a saúde integrativa também não tinha um holofote. E dentro dessa instituição da Cleveland Clinic, eu pude conhecer, junto com a equipe que foi comigo, um pouco mais do conceito de cuidados paliativos, como que eles olhavam para essas pessoas, e eles tinham algumas práticas integrativas lá. Por exemplo, com música, com arte. E daí, quando nós retornamos de lá, então a gente começou a trazer esse conceito dos paliativos para dentro da instituição, até por uma necessidade de um selo de acreditação. E daí então me veio aquela luz de, poxa vida, o yoga ele traz tanto bem, né, para todas as dimensões do indivíduo, por que não a gente começar a oferecer aqui no hospital também? E isso começou muito focado na questão dos familiares dos pacientes, porque quando a gente tem alguém da família que está numa situação de adoecimento, principalmente hospitalizado, a gente sabe que todo aquele núcleo familiar ele acaba adoecendo junto. E muitas vezes falta esse olhar, né, para a família. E lá na Cleveland eles tinham uma sala da família, então a direção do hospital optou por ter uma sala também. E daí então eu levei uma proposta da gente começar com na época a gente falava só das práticas integrativas, né? Então começar com algumas práticas integrativas nesta sala para a gente poder cuidar dos familiares ali, né? E nesse contexto, então, eu busquei alguns colaboradores do hospital que tinham essas formações em práticas integrativas e a gente começou então a oferecer esse cuidado para os familiares. Daí, com toda essa evolução da saúde integrativa aí, através de muitas pesquisas, porque tem um professor da nossa pós que ele costuma dizer que a gente precisa pagar pedágio para a razão, né? Então, apesar das práticas elas serem ancestrais, toda vez que você quer instituir alguma nova prática, alguma nova tecnologia dentro de uma instituição de saúde, eles vão querer que você traga evidências científicas, não só da eficácia dela, mas também da segurança, né? E foi isso que acabou tendo essa evolução dentro da área da saúde integrativa. Então, começou-se a ver que realmente tinham benefícios nas práticas ancestrais, nas práticas tradicionais de cuidado, e precisava só trazer esse embasamento
para que a comunidade da área da saúde aceitasse. Então, quando começou esse crescimento, eu comecei também a estudar mais, a trazer esse olhar, e foi aí então que a gente começou a trilhar um caminho dentro da instituição de implementação de um serviço de saúde integrativa para cuidar também dos pacientes. E daí, quando você olha para isso, você percebe que no mercado falta ainda profissionais que tenham essa formação mais específica com esse olhar. Porque se a gente for pensar, por exemplo, o yoga é uma filosofia de vida. Então, quem faz uma formação em yoga, ela não está pensando em utilizar o yoga para tratar alguém. É para promover a qualidade de vida e a saúde em todas as dimensões. Mas, dentro da área da saúde, acaba-se tendo que ter essa preocupação. Então, se o indivíduo ele não tem esse olhar, ele acaba chegando de uma maneira mais rasa dentro de uma instituição, e com isso os obstáculos enfrentados serão muito grandes. Então, diante desse olhar, da necessidade de um cuidado realmente centrado na pessoa e com os grandes benefícios que a gente já tem comprovados que as práticas integrativas elas trazem dentro de uma linha de cuidado, foi que eu levei a proposta para a instituição da gente também ter uma especialização em saúde integrativa, visto que um dos compromissos institucionais é a questão de você promover a educação e formar profissionais qualificados. Então, a gente montou uma especialização com um olhar além das práticas integrativas. Então, é esse olhar multidimensional do indivíduo, onde você trabalha, então, com conceitos acadêmicos como de transdisciplinaridade, por exemplo, onde você vai conseguir preparar profissionais que possam estar alinhados com esses conceitos de uma maneira, digamos assim, bem coerente, bem alicerçada, para que a gente possa oferecer uma saúde melhor para as pessoas, mas também fortalecer a evolução da saúde integrativa. Sim, e pelo que eu entendi, você começou cuidando da família, depois foi para o paciente, e aí foi a necessidade de trazer profissionais mais preparados, com esse olhar mais amplo para esse cuidado mais humanizado, e surgiu então a formação de profissionais que estejam mais qualificados dentro dessa área, né? Sabendo que eu acho que assim, esse acúmulo de conhecimento, né, da ciência, mais as práticas que é da ancestralidade, isso tudo acaba ajudando muito mais o paciente de uma forma geral, não é isso? Exatamente, ele ajuda bastante o paciente e também favorece a equipe de cuidados, né? Porque quando você traz esse olhar para o indivíduo, que você busca compreendê-lo em outros aspectos, que não só aquele aspecto envolvido ali no adoecimento, quando você tem um olhar para cuidar da família dele, você consegue, de uma maneira geral, reduzir um pouco daquele estresse que está associado a todo esse processo. E com isso você beneficia a equipe também, porque é um paciente que ele vai acabar se engajando mais no tratamento dele e vai ser um paciente, uma família que não vai demandar tanto da equipe, porque eles vão estar mais tranquilos, tendo esse cuidado que promove uma, um olhar que não é só focado ali em tratar sintomas e que tem realmente essa verdadeira preocupação naquilo que ele está sentindo naquele momento, naquilo que o familiar está sentindo, trazendo uma escuta ali ativa, uma escuta verdadeira, um olhar
realmente para o ser humano, né? E isso tudo, né, Andréia, eu vejo que também acaba, de uma forma indireta também, beneficia todos os colaboradores, toda aquela equipe, todos que estão envolvidos no processo, né? Então, aí que acho que a beleza da saúde integrativa é essa integralidade, né? Que a gente cuida da família, cuida do paciente, está cuidando também do colaborador, do cuidador, né? E ela olha para esse cuidado mesmo, né? Um cuidado ampliado, não fica só restrita como você falou, no diagnóstico, no adoecimento do paciente, né? E na sua experiência, quais foram os impactos no ambiente hospitalar e no cuidado com o paciente com a inclusão desses profissionais especializados em saúde integrativa? Quais as mudanças que ocorreram dentro na sua prática com essas mudanças? Então, como a gente acabou de colocar, né, essa questão do olhar para a pessoa. Então, eu acho que o principal impacto ele vai acontecer nessas relações humanas, porque, na verdade, acabou se perdendo essa perspectiva de que ali é um ser humano cuidando de outro ou de outros seres humanos, né? Então, eu acho que o profissional que tem esse olhar acadêmico, científico, mas também que tem essa sensibilidade, que a formação dele é, o prepara para ter esse tipo de abordagem. Porque se a gente for pensar na formação é, acadêmica, a gente não tem muito essa discussão e nem mesmo essa conscientização do futuro profissional em relação à relação humana, né? Então, o foco, principalmente dentro da área da saúde, é muito voltado para cura. Você está sendo preparado para se formar e curar outras pessoas. É, por exemplo, no caso da fisioterapia, você está sendo preparado para ir lá reabilitar o indivíduo, mas perde-se um pouco essa questão das relações, né? Então, eu acho que quando você traz é, pessoas com uma formação onde você foca na importância de você olhar para o indivíduo como uma unicidade e que cada um ele tem a sua consciência divina e daí sem vínculos religiosos, cada um na sua crença, mas valorizando aquela pessoa como um ser único que está ali. Então você só tem a ter muitos ganhos com isso, né? E daí algo que as instituições buscam muito hoje, que é a chamada experiência do paciente. Então, as instituições elas têm várias pesquisas onde elas querem saber qual foi a experiência do paciente naquela jornada, porque isso conta pontos para ela ser uma instituição que vai atrair mais clientes, né? E essa experiência do paciente ela passa muito por isso, em ele poder ser escutado, ele receber informações claras, precisas, ele ser acolhido, a família dele ser acolhida e de uma maneira como nós trabalhamos na saúde integrativa, a gente consegue mostrar para ele que a gente está preocupado com o sono dele, a gente está preocupado se a alimentação dele está sendo adequada, se o intestino está funcionando adequadamente, se ele é uma pessoa que está mantendo a sua vitalidade dentro de um ambiente hospitalar, a gente sabe que o desgaste da vitalidade é importante, então a gente traz recursos para que ele melhore a vitalidade dele, e com isso ele consiga acelerar o seu processo ali, ou pelo menos melhorar o processo de recuperação. E você está olhando também para a questão
emocional dele, para as percepções que ele tem, quais são os sentimentos que estão surgindo naquele momento, e muito também a questão da espiritualidade. Então você tem que trabalhar essa conexão dele com algo maior em que ele acredita, para que ele se fortaleça nessa jornada, né? Então, eu acho que realmente a grande contribuição da saúde integrativa dentro das instituições de saúde é nesse sentido mesmo, Maria. E como você até já falou aqui, né, que essa integralidade ela acaba promovendo a saúde e com isso essa prevenção das doenças também, né? Porque a gente tem uma ideia de que curar e tratar a doença, mas sem esse olhar para o que a gente faz no nosso dia a dia com esse autocuidado, os profissionais se autorregularem, para que também eles estejam preparados, que não interfira no processo terapêutico, no processo de tratamento do paciente. E, e aí, Andréia, com relação a toda a equipe, há uma integralidade também por estar numa instituição médica que tem toda uma complexidade nos tratamentos, como é essa ai, como é que me fugiu até a palavra? Essa integralidade entre todos os profissionais, sejam eles da área médica ou outros que não estão ali, não são médico mesmo, não são médicos. Aí tem alguns pontos importantes, né? Então, quando você trouxe a questão ali, né, do colaborador, do profissional da saúde, do cuidador, que ele precisa é, estar bem ali consigo mesmo, né, para poder cuidar, para que ele também não permita que questões que o estejam abalando ali interfira no cuidado. Isso é algo que não é só uma falácia, né? A gente recentemente teve a publicação da NR1, onde traz que deram até um prazo de adaptação para as empresas, que eles precisam ter esse cuidado com a saúde mental dos colaboradores. Então, a pessoa que está com o copo meio vazio, se ela der para o outro, ela vai sair de lá com o copo completamente vazio. Então, ela vai adoecer. Sim. E a gente tem visto dentro, não só dentro da área da saúde, a gente percebe que hoje em dia as pessoas elas andam muito imediatistas, elas sempre acham que as questões delas são prioritárias. Então, por exemplo, às vezes você vai, sei lá, num banco resolver alguma coisa e aí você percebe que as pessoas estão impacientes, elas não querem esperar a vez dela, elas não querem. Eles querem resolver o problema ali na hora. E dentro da área de saúde, isso acaba se exacerbando mais, né? Porque a pessoa está ali e ela quer ter tudo resolvido. Então, isso acaba desgastando muito os profissionais da área da saúde, além do que também com o advento aí do Google, do ChatGPT, do Gemini, as pessoas hoje em dia elas usam a inteligência artificial como uma forma delas se manterem bem informadas, mas às vezes a maneira como a pessoa busca essa informação não é a melhor. Então, ela está sempre ali querendo confrontar, né, os profissionais em relação ao que ela leu, ao que ela acha que é o correto. E o profissional ele tem que estar preparado para oferecer uma informação de qualidade para que ela se sinta segura. Mas todo esse processo realmente ele estressa muito é, os profissionais que estão ali lidando com o público, em qualquer área que a gente esteja falando, né? E as instituições de saúde, elas têm buscado muito nessa questão que você trouxe aí da interdisciplinaridade, uma horizontalidade. Porque antigamente tinha muito aquele conceito
de que o médico é quem decide e os demais profissionais, eles estão ali, até existe o termo paramédico, né? Que na verdade eu não gosto muito, porque na verdade, assim, cada profissional, ele tem o conhecimento específico da sua área, ele estudou para isso, ele se especializou para isso. Então, todos têm as suas contribuições dentro de uma equipe para oferecer, e todos têm que ter ali a sua opinião respeitada, eles têm que ser escutados, porque a contribuição, por exemplo, de uma assistente social ali no momento em que a gente perceba que existe uma situação complexa dentro da família, e a gente sabe que o ambiente ele adoece a pessoa também. Se a equipe não parar para valorizar essa informação que a assistente social está trazendo, pode dar o remédio que for, o tratamento que quiser, que a pessoa não vai se recuperar, porque a questão está além daquilo que a equipe está enxergando naquele momento. Então, na instituição que eu trabalho, a gente, claro que ainda tem muito a se percorrer, né? Porque vira e mexe as pessoas se pegam dentro das suas caixinhas ali, mas o nosso modelo assistencial ele preconiza que as equipes tenham uma meta do paciente, não a meta da equipe. E quando você traça uma meta para o paciente, então todas as disciplinas elas têm que trabalhar juntas, interagindo, para que consiga alcançar essa meta. E dentro da saúde integrativa, eu acho que isso fica mais nítido e existe então essa percepção maior de integração aí dos saberes de diversas disciplinas, onde você consegue estabelecer ali que cada um trabalhando dentro do seu conhecimento mais integrado, ele vai promover um bem maior ali para o indivíduo. Então, a gente está caminhando mesmo nessa direção, mas acho que ainda tem um grande caminho a ser percorrido. Até porque, né, Andréia, a saúde integrativa, essa abordagem, a gente pode pensar que é bem recente, né? As práticas, ela vem dessa ancestralidade, vem dos povos originários, né? Muita coisa, mas falando dela é mais recente. Então, quanto eu vejo assim a importância desse diálogo e compartilhar esses saberes, né? Porque o compartilhamento desses saberes é que vai trazer, unir a ciência com as experiências, como você trouxe, a experiência do paciente, é importante, né? Essas experiências na ciência e o conhecimento da ciência, mais a experiência do paciente que vai trazendo esse novo caminho, esse novo olhar para a saúde integrativa. Acho que é Exatamente isso, isso, é né? pensar que as pessoas elas adoecem de formas diferentes, né? Então, um adoecimento pode ter um impacto na sua vida, na vida da sua família, e essa mesma patologia que causa esse adoecimento em você, ela pode ter um impacto completamente diferente em mim e também nas pessoas que me cercam. Então, a gente tem que olhar dessa perspectiva também das experiências que o indivíduo tem na vida dele, dos valores, de como ele se relaciona com tudo isso, porque acho que esse também é um dos grandes diferenciais que a saúde integrativa traz, não é colocar todo mundo na mesma caixinha. Ah, é a doença pulmonar, é a doença cardíaca, é a doença reumática, e a gente achar que todos vão adoecer da mesma forma. Então, é exatamente isso que você bem colocou. E bem tudo relacionado a essa experiência, porque até a própria a neurociência, a genética já vem trazendo que muitas das doenças só 2%, né? Uma porcentagem muito pequena, se não me engano, acho que é 2% que a gente traz da genética. Aí existem outros grandes é,
outras coisas que influenciam tudo isso, né? Que realmente é o ambiente, a forma de vida, o estilo de vida que a gente tem falado bastante, né? E o cuidado humanizado, ele tem sido cada vez mais discutido dentro da saúde, né? Como a gente já até falou aqui. Na sua visão, o que realmente caracteriza esse cuidado humanizado e como esse cuidado transforma a experiência do paciente durante esse processo terapêutico? Porque às vezes eu percebo assim, Andréia, que tem alguns termos que a gente vai usando e às vezes nem sabe direito de onde vem e por quê, mas usa-se por modismo, porque todo mundo está usando. E eu acho que um deles que eu tenho escutado bastante ou visto em muitas coisas é esse cuidado humanizado. Só que quando a gente vai aprofundar o cuidado humanizado, ele vem com muito mais conhecimento, muito mais saber, com uma escuta ativa, com o cuidado de si para depois você cuidar do outro, né? E para você, na tua visão, na sua experiência, nessa complexidade de trabalhando na UTI de um hospital, como que você vê? É algo bem assim, parece contraditório, né? A gente falar humanizar o cuidado, porque você está cuidando de humanos. Então, você Exatamente. da medicina veterinária, você iria animalizar o cuidado. Então, assim, a gente não ouve falando, né? "Ai, a medicina veterinária precisa animalizar o cuidado." E por que que dentro da, da saúde dos seres humanos tem essa questão que surgiu de uns tempos para cá, né? E que, inclusive, até tem aquele movimento do Humaniza SUS. É E verdade. aonde que vem isso, né? E é até assim, algumas pessoas, quando eu falo que a minha formação em terapia intensiva, que eu estou há 30 anos trabalhando na terapia intensiva, liderando uma equipe de fisioterapia dentro de uma instituição de alta complexidade, as pessoas falam, nossa, mas qual é a ligação, né? Você, saúde integrativa com essa questão da terapia intensiva, porque realmente o ambiente da UTI é um ambiente extremamente tecnológico, caracteriza-se por ser um ambiente mais frio, porque você precisa de um ambiente é, meio que estéreo, então as janelas não podem ficar abertas, é ar-condicionado o tempo inteiro. A iluminação não tem como você chegar à noite e apagar todas as luzes, você até reduz, mas você não consegue apagar todas as luzes, então é, acaba trazendo, né, essa sensação. E fora que a pessoa, quando ela está num leito de UTI, mesmo que ela esteja, por exemplo, num pós-operatório, ela está ali toda monitorizada, conectada a medicamentos, então ela perde aquela autonomia dela de sair do leito sozinha. E tudo isso vai contribuindo para esse olhar que as pessoas têm de que, principalmente, a UTI é um ambiente frio e onde as pessoas estão realmente preocupadas ali em salvar a vida, né? Elas não estão olhando para outras questões. Não, minha função aqui é não deixar essa pessoa morrer. E isso foi perdendo, então, esse olhar para o humano, né? Que a gente vem resgatando. Isso é, não só através da saúde integrativa, mas também, de certa forma, não deixa de ser que é a questão dessa evolução grande da fisioterapia, olhando para a reabilitação do indivíduo dentro da unidade de terapia intensiva. Então, quando a pessoa interna, a gente já começa a se preocupar com a funcionalidade dela. Como que essa pessoa vai sair daqui depois? É uma pessoa que é economicamente ativa, que ela tem que sustentar a família? É uma pessoa idosa, mas que ela mora numa residência que tem uma escada? Então ela tem que ter funcionalidade, né? Então isso já vem mudando um pouco essa perspectiva dentro das instituições. Então, assim, o cuidado humanizado realmente é você é, pensar naquela pessoa que está ali na sua frente como
um igual a você, né? Então, não tem essa diferença. A diferença é que você está do lado da cama e ele está do outro. E muitas vezes a gente às vezes, até se depara com essa mudança de posição, né? Então, quando um profissional de saúde ele adoece, ele passa para o outro lado da cama, ele consegue perceber muito mais esse impacto de você realmente precisar tratar a pessoa como pessoa. Então, você escutar realmente, de verdade, a pessoa, não é você só perguntar, ah, como você está? E não prestar atenção na resposta da pessoa. É você olhar o indivíduo nos olhos. Não é você entrar no quarto já mexendo nos equipamentos e falando com a pessoa. Então, isso faz diferença. Mas, principalmente, eu acho que o que vai levar a gente para um caminho maior em busca dessa chamada humanização é esse olhar multidimensional que a saúde integrativa traz. Porque a partir do momento que você foca o seu olhar apenas na questão física ali, então, eu preciso tratar esse sintoma aqui, essa dor, essa febre, seja lá qual é o sintoma que o paciente esteja apresentando, ou eu preciso curar essa doença aqui, você acaba perdendo um pouco esse olhar que você tem uma pessoa ali que ela não é só a parte física, né? Ela tem muitas questões emocionais e às vezes até questões ligadas à espiritualidade. Então, eu acho que esse resgate aí do cuidado próximo ao indivíduo passa por todas essas questões, mas principalmente por esse olhar diferenciado que a saúde integrativa consegue oferecer. Te ouvindo aqui, e assim, o paciente ele já está numa situação tão vulnerável, né? Porque ali, como você falou, que a tua área é uma UTI, ele está super vulnerável, né? No seu estado de adoecimento que seja, e se não tem essa visão mais ampliada para trazer autonomia para ele, né? Eu acho que fica mais difícil. Eu lembro que você trouxe uma vez, se não me recordo, foi num dos eventos que eu participei, que o desafio que vocês tiveram de tirar o paciente da UTI para levar para o jardim, para fazer um passeio, e a diferença que isso fez para o paciente. Se você pudesse falar um pouquinho, seria bastante interessante, que eu acho que foi uma coisa que me marcou bastante. Esse movimento veio justamente quando eu comecei a, a ter mais contato com as práticas integrativas, saúde integrativa. Então, comecei a perceber, né, que o yoga poderia levar benefícios dentro de uma UTI também, coisa que muita gente olha admirado, né? Nossa, yoga dentro da UTI. Mas são ferramentas poderosas que a gente tem, principalmente a respiração, as técnicas de relaxamento, a meditação. Então, isso foi ampliando um pouco o meu olhar. E lá no hospital, a gente tem áreas verdes bem importantes, assim, tem áreas inclusive preservadas. A gente fez uma oficina no último sábado, é, com um banho de floresta, mediado por uma profissional do Comitê de Natureza do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, onde a gente teve a oportunidade de levar pessoas para conhecer o bosque e mostrar que, como a gente estava falando lá no início, né, o resgate daquilo que a gente perdeu de conexão com a natureza, e hoje em dia tem muitas evidências científicas mostrando os grandes benefícios que a natureza traz para a saúde do indivíduo e que essa conexão, esse aterramento ali que você faz quando você está próximo da natureza, ele é muito valioso. E isso já 2000
2013, por ali, nessa, digamos assim, mudança de visão que eu comecei a ter ali, de não olhar apenas para a tecnologia e trazendo a saúde integrativa para dentro da instituição, eu aproveitei ali que a gente tinha realmente esses espaços e que a gente tem uma porta ali na UTI que, na verdade, olha como é engraçado, né? Essa sala que a gente tem lá era antigamente, quando o paciente vinha transferido de outra instituição de ambulância, a ambulância entrava ali, porque ela dá para o estacionamento, e a gente abria a porta e o paciente entrava na UTI por ali. Depois mudaram-se os fluxos da instituição, os pacientes entram agora pelo pronto atendimento antes de ir para a UTI, e ali virou uma sala de reunião, mas a porta ela ficou preservada. E a gente falou, bom, maravilha, porque o paciente da UTI, ele não pode sair muito longe, por exemplo, para ir lá no bosque. Mas se a gente tem um jardim ali na porta da UTI, que eu falo que é o jardim da UTI, então a gente pode sim estabelecer junto com a equipe multiprofissional critérios seguros para que esse paciente possa ser levado lá fora por essa via que é bem fácil se você precisar voltar rápido para o leito e oferecer esse benefício então para ele de ter o contato ali com a natureza. E a gente observa, assim, às vezes, pacientes que estão já há mais tempo na UTI, a emoção que eles sentem e dizem: Nossa, eu achei que eu nunca mais fosse conseguir sentir o vento, sentir esse calorzinho aqui. E a contemplação, né, ali das plantas, o som dos pássaros, apesar da gente estar ali no núcleo da, 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 da Avenida Paulista, né? Mas ali ele acaba até abstraindo um pouco isso. E o que que a gente nota também? Que a adesão da equipe da UTI é boa. Por quê? Para eles também é um grande benefício, no meio do expediente, poder sair daquele ambiente um pouco e ir lá para fora. E isso, o que que a gente percebeu também? Que aumenta o vínculo do profissional com o paciente e com a família. Então, a nossa UTI é uma UTI humanizada, o familiar fica 24 horas por dia lá, e quando a gente vai promover essa ida ao jardim, a gente conversa com a família e ele é convidado a ir junto. E daí, quando a pessoa sai daquele é, ambiente frio da UTI, parece que formam pontes ali, né? Então, o paciente, a família e a equipe que está cuidando ali, eles parece que fazem até conexões mais fortes e um passa a ter um olhar diferenciado para o outro. Então, realmente, essa questão do jardim é muito importante e durante esse tempo aí começaram a surgir realmente evidências e ultimamente tem se falado muito, não sei se você chegou a ver algumas reportagens do King College Hospital de Londres, que está todo mundo maravilhado porque eles fizeram uma UTI aberta. Então eles é onde tem o L ponto, eles fizeram meio que uma estruturazinha de UTI assim, onde consegue ligar o oxigênio, tem tomadas para ligar as bombas com os medicamentos. E do alto eles conseguem olhar o jardim que tem lá e eles colocaram algumas plantas também é, nesse cenário. Então eles dizem que é uma UTI aberta e daí a equipe de lá vem trazendo tudo isso que eu trouxe de benefícios evidenciados, mas eu achei engraçado porque colocaram um holofote assim, né? É algo que a gente já há muito tempo já percebeu e já faz, mas eu acho que é muito importante, sim, grandes instituições mostrarem que fazem isso para incentivar outras a resgatarem essa, digamos assim, essa tecnologia de cura, porque não deixa de ser uma tecnologia do resgate ali, do contato com a natureza, e como você estava comentando, isso favorece até a epigenética. Então, você traz ali um outro olhar para a Sim, pessoa e até um incentivo ali de uma mudança de estilo de vida depois. Então, realmente, isso com é uma certeza. inovação.
Uhum. Acho que é isso que a gente está falando de humanização, né? E o que eu também vejo, assim, um dos pilares que eu entendo da saúde integrativa é essa ponte entre ciência e experiência do paciente, esse diálogo entre toda a equipe médica que está voltada para o cuidado da doença em si, que a gente não, aqui, como a gente falou lá no começo, você também já enfatizou, é complementar. Estamos aqui na saúde integrativa, com as práticas integrativas complementares de saúde, tudo para complementar todo esse acesso a esse cuidado do paciente ou da pessoa, né, do ser humano como um todo, né? Então a gente olhar para tudo isso, não fracionar e a doença, né? E Sabe que acho eu que é o que eu lembrei achei agora também importante. de algo que me surpreendeu assim no ano, acho que foi no retrasado, num Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, assim, de uma quebra de paradigma gigantesca, porque eu cheguei numa mesa onde estava se discutindo a qualidade do sono na UTI. E da onde vem, né, essa questão do sono? Então a gente sabe que o sono ele é fundamental para a manutenção da vitalidade da pessoa, um sono restaurador. E o que não se tem dentro de hospitais e principalmente dentro de uma UTI é um sono restaurador. Então, as pessoas estavam discutindo ali estratégias, por exemplo, de manutenção o máximo possível do silêncio no horário noturno, é, a presença, que é muito importante, mesmo que não se abra, de janelas para que a pessoa consiga regular o seu ciclo circadiano ali, de saber quando é noite, quando é dia. Um olhar também, por exemplo, para você é, tentar. é, digamos assim, regular um pouco melhor o horário dos procedimentos, das medicações, na medida do possível, para que essa pessoa possa dormir à noite. E daí algo que eu achei fantástico foi ouvir médicos dizendo que o sono induzido ele não é reparador. Então, assim, dá-se um medicamento para a pessoa dormir. Eles dizendo, não, não é reparador esse sono. E daí trouxe para uma discussão, por exemplo, de usar uma cromoterapia onde através de luzes você consegue levar a pessoa a um relaxamento e um sono melhor. Ou técnicas mesmo, por exemplo, do Yoga Nidra, que é uma técnica de relaxamento, que tem evidências mostrando que ele favorece um sono restaurador. Então, assim, é, eu acho que a gente está tendo uma revolução do bem agora, né? Estamos Com conseguindo certeza. contaminar ali as pessoas dentro de um ambiente. E realmente, eu acho que apesar do nome não ser o melhor, mas esse movimento de humanização ele está surtindo efeito. E isso é o que a Sim, gente realmente espera, né, para o nosso futuro dentro da saúde. e quanto mais a gente falar, né, da saúde, trazendo os conceitos com mais clareza, para tirar, porque a gente tem muitas práticas que eu acho que ainda existe alguns preconceitos, né? E quando a gente traz isso para o mundo da ciência, fazendo essa intersecção entre as práticas e a ciência, o que tem evidência, eu acho que a gente vai perdendo esse preconceito com relação a todo esse trabalho. E aí a minha pergunta é: quando a gente amplia esse olhar para além da doença e passamos a enxergar a pessoa na sua integralidade, o que se transforma na maneira de cuidar? Então, acho que de certa forma a gente já até falou aqui, né? E como essa abordagem contribui para essa perspectiva? Talvez você tenha mais alguma coisa para complementar, porque de alguma forma acho que a gente falou um pouco disso, né? Porque quanto mais a gente traz essas mudanças, essa experiência que você está trazendo, acho que a gente já está mudando um pouco essa perspectiva, né, Andréia? Na verdade, você olhar ali para a essência da vida, né?
Então, você entender também que tudo pode ter limitações, porque a busca também incansável pela cura física ali, ela pode não ser o desejo daquela pessoa. Então, você olhar para o desejo do indivíduo, ele é extremamente importante. Você respeitar a vontade, né, da, da pessoa, se ela realmente quer passar por toda aquela situação, você oferecendo informações a ela de que quais são as perspectivas de cada tratamento, é, e também se a pessoa, não, eu não quero passar por isso. Eu gostaria que fossem feitas limitações, eu não quero sofrer, eu quero ter esse cuidado. Então, a gente tem muita parceria na instituição com a equipe dos cuidados paliativos, porque a saúde integrativa, ela consegue também trazer, digamos assim, esse conforto para o indivíduo nesse momento em que esse excesso de medicamento está fazendo mais mal do que bem. Então, você consegue controlar, por exemplo, um quadro de dor da pessoa, tratando ali aquela ansiedade, tratando aquela angústia que a pessoa é, tem naquele momento. Então, em alguma parte da nossa conversa, você trouxe a questão ali, né, de neurotransmissores, e a emoção a gente sabe que é uma reação química no organismo e que desencadeia a liberação desses neurotransmissores, que eles podem inflamar o corpo do indivíduo e piorar ainda mais esse adoecimento, tanto na dimensão física quanto na dimensão emocional. Então, você observa pessoas evoluindo com depressão e uma série de outras questões ali que você trazendo esse olhar diferenciado de compreender a pessoa e de respeitar mesmo, né? Acho que é o respeito à vida, na verdade, né? Então, a gente abordou muito essas questões de evidências científicas que são cobradas. A perspectiva da saúde integrativa ela é um pouco diferente em termos de pesquisa da medicina convencional. Então, não, às vezes a gente esbarra um pouquinho nesses preconceitos de nível de evidência, porque postulou-se que o maior nível de evidência são ensaios clínicos controlados, randomizados, que na verdade eles não refletem na maioria das vezes, o que acontece ali no leito, né? Então, são meio que pesquisas de laboratório, digamos assim, ou que você controla tantos fatores ali. Então, eu acho que uma barreira importante a ser quebrada é fazer com que as pessoas entendam que sim, a gente tem embasamento, principalmente da neurociência, daquilo que a gente faz pensando nessa questão hospitalar, não pensando na, nas ciências de cuidados tradicionais ali, como práticas que olham para uma dimensão mais sutil do indivíduo, né? Mas quando a gente traz isso para dentro de um contexto onde é muito forte a questão ali das evidências e de trazer esse olhar para o indivíduo adoecido, então você precisa disso, mas eu acho que realmente o respeito à vida e à essência daquela pessoa, daquele ser, é o que a gente valoriza muito dentro da saúde integrativa. É é a escolha, né, André? Nós sabemos que existem diversas práticas, né, integrativas, complementares de saúde, mas não necessariamente que todas são para todos, né? Então, acho que esse cuidado de entender onde o paciente está naquele momento, qual é o processo dele, para fazer a adequação de qual prática vai ser melhor, vai contribuir com aquele processo terapêutico que ele está passando, com o tratamento que ele está fazendo. Então, acho que é isso que é bastante importante. Agora, hoje, a gente percebe que existem muitos cursos falando de saúde integrativa,
Eu sei que a instituição Oswaldo Cruz tem o curso, né? Inclusive, eu fiz o curso lá na instituição e acho que a escolha dos profissionais. Então, eu queria falar que você falasse um pouquinho assim, para os profissionais que desejam atuar numa visão mais integrativa e humanizada, quais as competências que eles devem e posturas que esses profissionais é essencial para desenvolver nos dias atuais e eu percebo também a escolha dos profissionais que irão compor esse quadro com relação à saúde integrativa. Se trouxesse um pouquinho assim de para o público entender um pouco, né? Então, foi também digamos assim, até uma evolução dentro da faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, porque nós somos uma instituição de saúde e a faculdade ela forma profissionais da área da saúde. Só que a saúde integrativa, na sua essência mesmo, ela é transdisciplinar. Então, ela transpassa essa questão, da formação disciplinar da pessoa em uma determinada área. E quando a gente é, começou a montar ali as disciplinas e trazer esse olhar, a gente percebeu que a pessoa não precisa ter uma formação nas ciências da saúde, mas que as ciências humanas e as ciências sociais, elas são disciplinas e conceitos acadêmicos que também trazem esse olhar para o indivíduo, e às vezes até muito mais do que as ciências da saúde, porque tem todo um conceito ali filosófico de enxergar a pessoa como é, um parte do universo, né? Então não tem só esse olhar ali para a parte é, terrena do indivíduo, digamos assim, né? Então eu acho que isso foi um olhar importante que a gente trouxe para dentro da nossa pós, onde a gente tem, por exemplo, nessa turma, economista, advogado, dentista, é, enfim, profissionais das diversas áreas, tanto da área realmente hospitalar, fisioterapeuta, enfermeiro, médicos, mas essa diversidade de, de formações, onde todos estão buscando o mesmo objetivo, que é trazer uma saúde mais igualitária, mais acessível e que foque realmente na essência do ser humano. Então, acho que uma das quebras de paradigma que a gente trouxe até para a instituição foi oferecer essa possibilidade desses profissionais estarem conosco, mas realmente o que é importante é isso que você trouxe, né? É o profissional ele ter uma postura diferente. Então, ele não pode simplesmente estar ali porque ele fez um cursinho de aromaterapia e ele quer exercer, então, a formação dele ali, que às vezes foi um curso básico que ele fez, sem ter essa profundidade. Então, para realmente a gente conquistar esse espaço que a gente está conquistando em diversas áreas aí, é importante que a pessoa ela não venha buscando um conhecimento raso e muito menos querendo ter ali um acumulado de formação em algumas práticas integrativas e sair aplicando as práticas integrativas sem realmente compreender como fazer uma avaliação multidimensional, supradisciplinar, para que ela possa agregar ali os saberes de todas as disciplinas e poder oferecer esse cuidado. Então, eu acho que passa muito realmente pela característica da pessoa de ter esse desejo e também claro, como em tudo, precisa ter muita questão da ética e da responsabilidade profissional. Não sei se era isso
que você Sim, estava era, trazendo aí assim, à não, tona exatamente, com né? essa pergunta. Qual, exatamente isso, né? Assim, quais as competências, posturas que eu acho que é importante. Você faz uma formação, mas para utilizar as práticas, você precisa ter uma formação específica de cada prática, né? Porque é essa responsabilidade, né? Esse comprometimento com o que você, com o outro, né? A gente está cuidando de vidas, não? Todos nós estamos cuidando de vidas, então acho que é isso que é bastante importante. É não só para complementar, assim, que às vezes a pessoa vai buscar uma pós achando que ela vai sair formada em várias práticas. E o que a gente busca é trazer um olhar ampliado das principais práticas integrativas, que são as ferramentas que a gente utiliza na saúde integrativa, para que a pessoa, a partir desse aprendizado que ela tem dentro da pós, dessa avaliação, desse cuidado, ela possa indicar, né, a profissionais que façam aquela prática que vão beneficiar o indivíduo e que ela não saiba fazer. E acho que um ponto bem importante é que, apesar da gente ter ampliado esse acesso para a formação, mas não perder de vista que a saúde integrativa ela não é só para é, ser usada como um tratamento, ela é, como você bem disse no começo, é a promoção da saúde, a busca da qualidade de vida. Então, se for para atuar dentro de uma instituição de saúde, lidando com pessoas enfermas, daí sim essa formação do profissional da área da saúde é importante, porque tem todo um conhecimento além ali de fisiopatologia e de atenções específicas. Mas para você realmente levar bem-estar, a longevidade com qualidade, que a gente tem também debatido muito, então a gente apoia fortemente que esses profissionais da área das ciências sociais e de humanas estejam envolvidos também nessa revolução aí. É verdade, o que me fez lembrar agora, assim, claro, se você está na área da saúde, você vai trabalhar com os profissionais da área da saúde, mas se a gente pensar a saúde, ela passa por tudo, ela passa pela educação, ela passa pelo ambiente, ela passa pelo social, ela passa pelo econômico, né? Porque tudo isso desencadeia o processo de adoecimento ou não, conforme a experiência de cada ser humano, né? Então, se a gente tem esse olhar ampliado para esse ser humano que está diante de nós, seja eu um economista, um educador físico, um professor, eu consigo acolher essa pessoa, acolher aquele ser que está diante de mim e poder fazer os encaminhamentos com clareza. Olha, esse meu aluno, por exemplo, eu acredito, eu acho que ele pode estar. Então, você, com alguma dificuldade ou com algum processo, você vai fazer um encaminhamento. Então, acho que por isso que você está falando a importância de abrir, mas ter essa postura das competências para cada área de atuação. E aí, Andrei, a gente está chegando no final, o papo tá bom, né? Mas eu queria o que que você, um recado, alguma mensagem, alguma coisa que você queira deixar para os ouvintes, voltado para essa área, para a saúde, integrativa de uma forma bem mais esclarecendo para que as pessoas tenham mais clareza sobre o que é a atuação da saúde integrativa. Eu acho que essas pontuações que você fez agora, elas foram bem valiosas, por quê? Porque a perspectiva de aplicação da saúde integrativa, ela está ampliando muitos horizontes. Então, como você trouxe a questão, por exemplo, da escola, eu acho que hoje em dia esse olhar da saúde integrativa dentro das escolas, ele precisa ser cada vez mais difundido. Haja visto aí todas essas situações que a gente tem presenciado dentro
das instituições escolares, de conflitos com professores, com estudantes, a questão do uso abusivo aí, né, de celulares, computadores. Então, como que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles estão principalmente com a sua saúde mental, a questão emocional. Então, acho que esse trabalho também ser levado para dentro das instituições escolares certamente vai contribuir muito para um aprendizado melhor e também para uma conscientização tanto dessas crianças, adolescentes, das famílias, de que a gente precisa realmente resgatar essas conexões, tudo que a gente foi perdendo, seja essa conexão que a gente comentou com a natureza, com a ancestralidade, mas também com as raízes das famílias, né? Então eu acredito fortemente que essa é uma área que vai se ampliar também para a saúde integrativa e é, o que a gente precisa ter em mente é que o futuro da saúde, e daí a gente traz a saúde, então, em todos esses aspectos, ela vai ser cada vez mais colaborativa, interdisciplinar, centrada na pessoa e buscando aí o resgate daquilo que realmente é valioso para que a gente tenha menos conflitos, menos situações de adoecimento para as pessoas, esse olhar ampliado da importância de cuidar do ambiente e quem sabe, né, a gente consiga é, melhorar um pouco aí esse mundo, diminuir é, essas guerras que têm surgido aí, guerras, não só guerras bélicas, mas a gente tem visto muito aí guerras comerciais, guerras tecnológicas, então eu acho que a saúde integrativa ela vai muito além até de tudo que a gente conversou aqui, é uma perspectiva de transformação das pessoas e do nosso planeta. Então, eu desejo fortemente que os profissionais que estejam engajados nessa missão aí, eles se fortaleçam cada vez mais para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Verdade. E aí, voltando à sua frase inicial, né, a gente tem esse propósito de cuidar do ser humano em todas as dimensões, né? Eu acho que esse propósito seu é muito bonito e vamos torcer aí, falar cada vez mais, trazer profissionais falando de saúde integral, assim, integrativa, para que a gente possa manter esse propósito aí vivo, né, André? Certamente, eu acho que esse é o caminho, né? Não tem muito mais alternativa, não. Exato. Obrigada, Andréia, por sua participação, de aceitar o convite, de a gente bater esse papo aqui sobre saúde. E eu agradeço a sua Eu que presença. agradeço, a possibilidade de estar falando sobre isso e também é, quero aqui parabenizar você e toda a equipe envolvida aí na produção dos conteúdos, dessa iniciativa, que também fazem parte de todo esse movimento. Então, só tenho realmente a agradecer. Obrigada. Mais um episódio do quadro Vozes acaba de ir ao ar, com Maria Stolze e Andréa Sala, com o tema Saúde Integrativa e Cuidado Humanizado. Um agradecimento especial a Maria, nossa parceira, por trazer temas tão importantes e atuais. Vem com a gente, vamos juntos partilhar e compartilhar informações necessárias que possam chegar a mais pessoas que precisam. Em breve teremos mais vozes integrando este momento. E fiquem de olho, uma nova série está chegando. Para saber mais do podcast Trocas Preciosas, acesse nossas redes, Instagram, @trocaspreciosas e o nosso site trocaspreciosas.com.
Até a próxima voz ou na nova série. Um grande abraço.